Me dá 18 minutos e eu acabo com aquela tarefa que está te perseguindo há 3 semanas. Você sabe qual é? É aquela que não é difícil, que você já calculou mentalmente que leva uns 20 minutos e que mesmo assim atravessou 21 dias da sua vida sem sair do lugar. Ela está te custando muito mais cansaço parada do que ia custar feita. E você sente isso todo dia por volta das 10 da noite. Vem comigo que hoje ela acaba. O plano é esse. Você vai sair desse vídeo com um procedimento de 18 minutos que dá para usar hoje ainda. De preferência assim que acabar aqui. Não é motivação. Não é você esperar acordar diferente amanhã. É uma sequência de 3 partes com o tempo marcado. E a terceira parte é a que quase ninguém faz. E é justamente a que faz o negócio funcionar no dia seguinte também. Se você curte esse tipo de conversa direta, sem enrolação e sem promessa de mudar sua vida em 24 horas, se inscreve aqui que tem vídeo novo toda semana nessa linha e deixa o like que isso ajuda o canal a alcançar mais gente que tá travada do mesmo jeito. Bora! A crença que quase todo mundo tem sobre procrastinação é a de que ela é um problema de início. Você acha que o dia em que bater à vontade ou o dia em que o prazo apertar de vez, você vai começar e vai fluir. Então você fica esperando um estado interno chegar. E isso parece razoável, porque de vez em quando acontece mesmo. De vez em quando você senta e emplaca. E aí você conclui que o segredo é esperar essa condição aparecer de novo. O problema é que essa condição aparece pouco, e ela nunca aparece justamente nas tarefas que mais te incomodam, porque essas você já carimbou como chatas na sua cabeça. Então você espera um estado que não vem para uma tarefa que não sai. E enquanto isso ela vai ficando mais pesada, porque tarefa parada ganha peso com o tempo, ela vai acumulando a memória de todas as vezes que você olhou para ela e não fez. Pensa em 2 pessoas na mesma situação. As 2 têm a mesma tarefa chata para fazer, o mesmo prazo, a mesma vontade nenhuma. A primeira decide esperar o momento certo e passa 3 semanas com aquilo na cabeça, lembrando dela no chuveiro, lembrando dela no ônibus, dormindo com aquilo pendurado. A segunda senta num dia qualquer, sem vontade nenhuma, mexe naquilo por 15 minutos e para. Não terminou, ficou pela metade. Só que a partir dali a coisa mudou de natureza para as 2. Para a primeira, a tarefa continua sendo uma parede. Para a segunda, virou uma coisa em andamento. E é muito mais fácil continuar uma coisa em andamento do que atravessar uma parede. Tem uma pesquisa antiga e muito boa sobre isso. Em 1927, uma psicóloga chamada Bluma Zygarnik publicou um estudo sobre o que a nossa memória faz com coisas inacabadas. E a história de como isso começou é ótima. O professor dela, o Kurt Lewin, tinha reparado num garçom que lembrava com detalhes de todos os pedidos que ainda não tinham sido pagos, e assim que a conta era acertada, aquele pedido sumia da cabeça dele, ele não lembrava mais nada. Você nem precisa de psicólogo para reconhecer isso. Você vive isso o tempo todo. É a mensagem que você não respondeu e que fica te cutucando o dia inteiro. É a aba que está aberta há 4 dias no seu navegador porque tem uma coisa ali para resolver. É aquele assunto pendente com alguém que volta na sua cabeça sempre no pior momento. Coisa em aberto não sai da cabeça e coisa resolvida evapora na hora. E é aqui que a chave vira. A maioria das pessoas trata isso como um problema, como se a cabeça estivesse implicando com elas. Mas isso é uma força, e ela é enorme, e ela funciona a favor de quem sabe usar. Se coisa aberta puxa você, então a jogada não é evitar abrir, é abrir de propósito e sair de um jeito que a puxada trabalhe para o seu lado no dia seguinte. Então vamos ao procedimento, e eu vou te pedir uma coisa. Faz junto se der. Pega o celular e deixa o cronômetro à mão. A primeira parte são 3 minutos, e ela é de escolha e de escrita. Você escolhe uma tarefa só e escreve ela num papel numa frase de ação, começando com um verbo. Não vale escrever, resolver o negócio do banco. Isso não é tarefa, isso é um assunto. Vale escrever, ligar para o banco e pedir o segundo comprovante. A diferença entre as 2 frases é a diferença entre travar e não travar, porque a segunda já te diz o primeiro movimento do corpo. Se a coisa que você escreveu não deixa claro o que a sua mão faz nos próximos 10 segundos, ela ainda está vaga demais e você precisa quebrar mais. A segunda parte são 12 minutos com o cronômetro rodando, e a regra é uma só. Você faz aquela coisa e não faz mais nada. Não é para terminar. Isso é importante e eu vou repetir de outro jeito. O objetivo desses 12 minutos não é a tarefa acabar. O objetivo é a tarefa começar a existir. Se acabar antes,
Ótimo. Você usa o resto para a próxima. Se não acabar, também tá ótimo, e é o mais comum. O que não pode é você parar antes do cronômetro apitar, mesmo que você fique ali travado olhando para a tela, porque justamente nesse trecho travado é que a coisa costuma destravar. E tem duas regras dentro desses 12 minutos que valem mais do que parecem. A primeira é que o cronômetro precisa estar visível para você, e não escondido no bolso. Ver o número correndo faz uma diferença esquisita, porque enquanto ele corre, você tem uma resposta pronta para qualquer coisa que aparecer na sua cabeça, que é depois do apito eu vejo. Sem o número na sua frente, cada distração vira uma negociação nova. A segunda regra é que tudo que aparecer na sua cabeça durante esses 12 minutos e não for a tarefa, você anota numa linha do lado e continua. Vai aparecer coisa, vai lembrar de conta para pagar, de mensagem para responder, de uma ideia genial para outro projeto. Anota e segue. Isso tira o medo de esquecer, que é metade do motivo pelo qual a gente interrompe. E aqui vem a terceira parte, que são 3 minutos, e é a que praticamente todo mundo pula. Quando o cronômetro apitar, você para mesmo que esteja indo bem, e usa esses 3 minutos para escrever a próxima frase de ação, também começando com um verbo. Também bem pequena. Deixa esse papel visível, em cima do teclado, na porta da geladeira, onde você vai bater o olho amanhã. Por que isso funciona tão bem? Porque você acabou de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A tarefa saiu do estado de parede e virou coisa em andamento, e ela ficou aberta de propósito, com o próximo passo já escrito. Então, ela vai continuar te cutucando, só que agora a cutucada tem endereço. Ela não é mais aquela angústia difusa de "eu preciso resolver aquilo". Ela é uma frase específica esperando você. E frase específica esperando é muito mais fácil de atender. Tem uma coisa que costuma acontecer nesses 12 minutos e que vale eu te avisar. Nos primeiros 2 ou 3 minutos, você vai sentir uma vontade forte de levantar, de conferir alguma coisa, de fazer outra coisa mais urgente que apareceu do nada na sua cabeça. Isso é padrão. Acontece com todo mundo e passa por volta do 4º minuto. Não é sinal de que você escolheu a tarefa errada. É só o desconforto de sair da inércia. Se você aguentar até o 5º minuto, a chance de você querer continuar depois do apito é grande. Talvez tenha passado pela sua cabeça uma objeção justa, que é o seguinte: se parar no meio funciona tão bem, por que não parar no meio de tudo o tempo todo e viver com 40 coisas em andamento? E a resposta é que não funciona, e é importante entender por quê. A puxada da coisa inacabada é boa quando são poucas, porque aí ela te leva de volta. Quando são muitas, elas puxam todas ao mesmo tempo em direções diferentes, e o resultado não é você voltar para nenhuma, é você ficar com aquela sobrecarga difusa que não deixa você começar nada. Então a regra prática é você ter no máximo 2 ou 3 coisas deliberadamente abertas por vez. Passou disso, você para de abrir e vai fechando. E se a tarefa for daquelas que você adia porque tem medo do resultado, e não porque é chata, o procedimento é o mesmo, mas o primeiro passo muda um pouco. Nesse caso, você escreve como primeira ação a menor coisa possível, que não te compromete com nada, tipo abrir o documento e ler o que já está escrito, ou procurar o telefone e anotar num papel. Você não liga ainda. A ideia é reduzir tanto o tamanho do primeiro movimento que ele passe por baixo do radar do medo. E tem um caso que merece um ajuste, que é quando a tarefa depende de outra pessoa. Você não consegue fechar porque falta alguém te responder, e aí fica aquela sensação de que não dá para fazer nada. Só que quase sempre dá, e o que dá é justamente o que você está adiando. A ação nesse caso é cobrar, e a frase de ação vira mandar mensagem para fulano perguntando o prazo. Muita coisa que a gente acha que está travada por causa dos outros está travada porque a gente não fez a cobrança, e a cobrança é desconfortável, então ela entra na fila de adiamento junto com o resto. Colocar isso dentro dos 12 minutos resolve mais pendência do que parece. Agora a parte honesta. 18 minutos não vão destruir a sua procrastinação para sempre, e eu ia estar mentindo se dissesse isso. O que eles fazem é bem específico e bem valioso. Eles tiram uma tarefa da fila e provam para você que a tarefa era menor do que a versão dela que morava na sua cabeça. Isso vai acontecer quase sempre. Você vai terminar e pensar que era só isso. E é essa descoberta repetida, e não a força de vontade, que vai encurtando a distância entre a tarefa aparecer e você mexer nela. Depois de umas 10 ou 15 vezes fazendo isso, alguma coisa muda no jeito como você olha para uma pendência nova. Você para de estimar quanto ela vai doer e passa a estimar quantos ciclos ela leva.
E essa é uma pergunta bem menos assustadora, porque ela já pressupõe que você vai fazer. Não é que você virou uma pessoa disciplinada de uma hora para outra. É que você juntou provas suficientes contra a versão inflada que a sua cabeça costuma montar. O que fica maior do que essa técnica é entender que o cansaço que você sente no fim do dia, muitas vezes, não veio do que você fez, veio do que você não fez. Cada coisa em aberto que você está carregando ocupa um pedacinho de você o tempo inteiro, mesmo quando você não está pensando nela conscientemente. E como são muitas, e como cada uma pesa pouco, você nunca aponta o dedo para nenhuma, você só se sente vagamente sobrecarregado, sem entender direito o porquê. É por isso que fechar uma coisa pequena, uma coisa que nem era importante, às vezes alivia o dia inteiro de um jeito desproporcional. Você não resolveu um problema grande, você devolveu um pedaço da sua cabeça para você. Então eu queria te propor um desafio de 7 dias. Um ciclo de 18 minutos por dia, todo dia, sempre no mesmo horário se possível, sempre em uma tarefa em aberto diferente. 7 dias, 7 coisas destravadas. Volta aqui nos comentários daqui a uma semana e me conta quantas você fechou de verdade. E se aquela primeira, a que tá te perseguindo há 3 semanas, sobreviveu. Deixa o like e se inscreve pra gente continuar, que a próxima conversa é sobre outra dessas armadilhas. Até lá!